E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A bola rolou na Fonte Nova, e o empate entre Bahia e Corinthians por 1-1 trouxe mais do que apenas um ponto na tabela. O Timão, mesmo sem vencer, demonstrou uma característica essencial para times que almejam um campeonato longo e equilibrado como o Brasileirão: resiliência. Ramon Dias optou por escalar uma equipe quase inteira reserva, uma escolha ousada, mas justificável diante do desgaste físico pós-título estadual e da necessidade de preservar jogadores-chave para a sequência da temporada. Ainda assim, a equipe conseguiu competir em alto nível, resistiu à pressão do Bahia e buscou um resultado positivo nos minutos finais. Esse tipo de mentalidade pode ser um diferencial importante para um time que busca se manter competitivo ao longo de um torneio tão exigente. Enfrentar o Bahia na Fonte Nova é um desafio para qualquer equipe, especialmente para um Corinthians com um time alternativo e pouco tempo de preparação. No entanto, mesmo sem a vitória, o desempenho do Timão mostrou que há valores importantes a serem destacados dentro do elenco, algo fundamental para um campeonato de pontos corridos. O primeiro tempo, no entanto, foi marcado por dificuldades claras. A formação do meio-campo com Maicon, Alex Santana e Breno Bidon não funcionou como o esperado. A transição entre defesa e ataque travou, a saída de bola ficou lenta e a equipe teve problemas para encaixar a marcação no setor central. O Bahia, aproveitando-se dessa fragilidade, conseguiu impor seu jogo, explorar os espaços deixados e levar perigo ao gol corintiano. A falta de entrosamento entre os jogadores escalados ficou evidente, algo compreensível para um time que não tem o costume de atuar junto. A ausência de nomes importantes como Memphis Depay e Rodrigo Garro fez falta na criatividade ofensiva, tornando o Corinthians previsível e pouco incisivo no ataque. O gol sofrido na primeira etapa foi um reflexo do domínio do Bahia, que soube explorar bem as brechas deixadas pelo Timão e construiu sua vantagem com méritos. O Corinthians se viu obrigado a lidar com um cenário desfavorável e buscar soluções dentro da própria partida, o que tornou o segundo tempo ainda mais desafiador. Na volta do intervalo, Ramon Dias percebeu a necessidade de mudanças e optou por uma alteração tática importante: a entrada de um terceiro zagueiro para dar mais solidez à equipe. A ideia era reforçar o sistema defensivo, melhorar a ocupação de espaços e encontrar alternativas para sair com mais qualidade ao ataque. No entanto, um fator inesperado mudou completamente o rumo do jogo. A expulsão de Everton Ribeiro logo no início da etapa final obrigou o Corinthians a se reorganizar novamente, comprometendo o plano inicial do treinador argentino. Com um jogador a menos, o Timão precisou encontrar um equilíbrio entre não se expor demais, ao mesmo tempo, não desistir do jogo. A equipe se fechou melhor, tentou manter a posse de bola e buscou levar perigo ao adversário, mesmo sem criar tantas oportunidades claras. O jogo se transformou em um teste de resistência física e mental para os jogadores corintianos, que precisaram jogar no limite para impedir que o Bahia ampliasse a vantagem e para seguir acreditando na possibilidade de um empate. Se o desempenho coletivo não foi brilhante, a postura da equipe merece elogios. Mesmo com um time alternativo, diante de um adversário organizado e jogando fora de casa, o Corinthians manteve a competitividade e demonstrou força mental para seguir brigando até o último minuto. Esse tipo de comportamento pode ser um sinal positivo para o restante do Brasileirão, já que a capacidade de reação e a entrega em campo são elementos fundamentais para uma equipe que deseja ser protagonista no campeonato. O empate veio já nos minutos finais, premiando a insistência e a resiliência da equipe, que não se abateu diante das adversidades. É claro que há ajustes a serem feitos, principalmente na organização ofensiva e na criação de jogadas, mas há também pontos positivos que podem ser levados para a sequência da competição. No Brasileirão, onde cada ponto pode fazer a diferença ao final da temporada, qualquer resultado positivo fora de casa deve ser valorizado, ainda mais em uma situação tão desafiadora como essa. Além do empate conquistado no fim, o Corinthians ainda teve chances de sair com a vitória. O gol de Ângel Romero, anulado por impedimento de Thales Magno, poderia ter mudado completamente o rumo da partida. Além disso, a finalização perigosa de Breno Bidon nos acréscimos mostrou que, mesmo em um dia difícil, a equipe encontrou maneiras de criar perigo ao adversário. São detalhes que evidenciam que o Timão não apenas se defendeu, mas também buscou vencer, apesar das limitações impostas pelo contexto do jogo. A falta de entrosamento pesou, mas o espírito de luta compensou parte dessa deficiência. Com o elenco completo e em melhores condições físicas, é provável que o Corinthians consiga evoluir e apresentar um futebol mais competitivo nas próximas rodadas. O importante, neste momento, é manter o foco na construção de um time sólido e com poder de decisão, algo que pode ser decisivo na reta final do campeonato. A estreia pode não ter sido com vitória, mas deixa pontos positivos para o Corinthians.
O time saiu da Fonte Nova com a sensação de que fez um jogo competitivo, mesmo com desfalques e pouco tempo de recuperação. O Brasileirão é um campeonato de regularidade, e começar a competição somando pontos fora de casa é um bom indicativo de que o grupo está no caminho certo. Agora, Ramon Dias terá mais tempo para trabalhar, recuperar seus jogadores principais e encontrar a melhor formação para os próximos desafios. A temporada está só começando, e o Corinthians já mostrou que tem elenco para encarar qualquer obstáculo. O empate pode não ter sido o resultado ideal, mas dentro das circunstâncias, é um passo importante para a construção de um time que busca algo grande no campeonato. O desafio agora é evoluir, corrigir falhas e mostrar que o Timão pode brigar na parte de cima da tabela. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e clique no sininho do canal Fala Fiel News para não perder nada novo, tá? Continuando. Agora que a bola parou de rolar, fica a dúvida, como a torcida corintiana avalia essa estreia no Brasileirão? O empate contra o Bahia pode ser encarado de maneiras distintas. De um lado, há o mérito de conquistar um ponto fora de casa em um jogo difícil, especialmente com um time alternativo e pouco entrosado. A equipe soube suportar a pressão do adversário e buscou o empate nos minutos finais, algo que demonstra força mental e capacidade de reação. No entanto, o desempenho do primeiro tempo deixou a desejar, com dificuldades na transição e pouca criatividade no ataque. O Corinthians poderia ter se organizado melhor para evitar a pressão inicial e talvez sair com um resultado ainda mais positivo. Para você, torcedor, o Timão saiu no lucro ou poderia ter apresentado um futebol mais consistente ao longo dos 90 minutos? As escolhas de Ramon Dias também entram na discussão. O treinador optou por poupar alguns titulares, algo compreensível após o desgaste da final do Paulistão, mas será que a formação escolhida foi a melhor? O trio de meio-campo com Maicon, Alex Santana e Breno Bidon não funcionou como esperado, e o time sofreu para construir jogadas ofensivas. No segundo tempo, a tentativa de ajustar o esquema com 3 zagueiros foi prejudicada pela expulsão de Everton Ribeiro, mas o Corinthians seguiu brigando até o fim. Diante do contexto, a estratégia de Ramon Dias foi acertada ou ele poderia ter encontrado alternativas melhores para tentar sair da Fonte Nova com os 3 pontos? A torcida tem opiniões divididas, e a sua, qual é? Outro ponto de debate é a postura da equipe durante a partida. O Corinthians demorou a se encontrar no jogo, sofreu com a marcação no meio-campo e não conseguiu ser agressivo no ataque no primeiro tempo. No entanto, a reação na segunda etapa demonstrou que o time tem poder de superação e pode ser competitivo mesmo em situações adversas. A defesa, apesar dos ajustes necessários, conseguiu segurar a pressão do Bahia na reta final e permitir que o time buscasse o empate. Ainda assim, é evidente que há ajustes a serem feitos, principalmente na criatividade ofensiva. O desempenho foi suficiente para transmitir confiança na sequência do campeonato ou os problemas apresentados acendem um alerta? O Brasileirão é um torneio longo e cada ponto conquistado pode fazer diferença, mas essa estreia trouxe mais certezas ou questionamentos? O Corinthians mostrou que pode brigar na parte de cima da tabela ou precisa evoluir rapidamente para evitar dificuldades ao longo da temporada? Com mais tempo para recuperar os titulares e aprimorar o entrosamento, Ramon Dias pode apresentar um time mais equilibrado nas próximas rodadas? A torcida corintiana tem expectativas altas e sabe que cada detalhe conta. Agora, queremos saber o que você achou do desempenho do Timão. Deixe sua opinião e participe da discussão sobre o início do campeonato. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.